A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados. Louvado seja Deus por estarmos aqui diante do Senhor, para aprender mais sobre as Sagradas Escrituras do Senhor nosso Deus. Hoje vamos meditar na palavra que se encontra em Gênesis, capítulo de número 18. Para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento, E o Senhor nos abençoe neste novo dia lindo, qual o Senhor nos presenteia para vivermos de acordo com a santíssima vontade dEle, E está um dia lindo, aqui mesmo está um ventinho frio, foram dias muito quentes, veio a chuva, a trovoada, e agora está mais friozinho, para a honra, e a glória do nome santo do Senhor Jesus, pois tudo, é por Ele, tudo é para Ele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Vamos orar para estarmos iniciando a leitura. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha, Pai amado, fique conosco neste dia e eternamente em nossas vidas. Louvado seja, meu Pai amado, o vosso santíssimo nome, pela vossa grandiosidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós e faz, meu Pai amado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a leitura para estarmos, buscando compreensão, da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Capítulo 18 vai dizer assim: aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco d'água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, segundo ou depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a ele debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali,
E olharam para a banda de Sodoma e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E nele serão benditas, no caso o Senhor questionou, né? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede com Deus pelos homens. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como um ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Somente até aqui, meus irmãos, são 33 versículos, né? O Senhor é poderoso, né? Os anjos do Senhor apareceram a Abraão, né? Como é bom, né? Podemos ver como é bom estar diante do Senhor em justiça, né? Em verdade, o Senhor envia anjos para estarem conosco, nos guardando, nos protegendo. E no caso de Abraão, ele era, né, um homem muito privilegiado, um homem de muita fé, né, diante de Deus. Os anjos apareceram primeiramente a ele, né, antes de irem ali para destruir Sodoma e Gomorra, né, que era um lugar o qual o pecado tinha se multiplicado muito, e o clamor daquele povo, né, o clamor daquele lugar tinha subido, né, aos ouvidos do Senhor. E o Senhor desceu ali na terra para ver, né, o tamanho daquela maldade. E podemos ver a forma com que Abraão intercede, né, a Deus pelos homens, buscando ali uma forma de salvar, né, aqueles que fossem justos diante de Deus. E o Senhor garante que se ali houvesse pelo menos 10 pessoas justas, ele não destruiria aquele lugar por amor daqueles 10. Podemos ver que o Senhor
ele é justo. O Senhor não faz nada, né, com injustiça. O Senhor, ele poupa a vida daqueles que andam em justiça diante dele. Podemos ver o cuidado e o amor de Deus para com todos nós, né? Para com todos que andam em amor e em justiça diante do Senhor. E também vemos aqui, né, a promessa de Sara, né, aquela que era estéril, que já estava avançada em idade, a promessa do Senhor para a vida dela, de que naquele tempo, né, há um ano, né, à frente, né, naquele mesmo tempo, eles certamente eles tornariam a ele, né? E Sara terá, né, um filho, ele diz aqui. Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E quando Sara ouviu, né, ela riu-se. E quando eles falaram que ela riu, ela negou, né? Ela temeu e negou e disse que não riu. Mas para ela, né, era impossível aquela situação acontecer, mas para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há impossível, né? Não há nada que o Senhor não possa fazer, né? Os anjos mesmos dizem aqui no versículo 14, eles dizem: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho, tá vendo? Não há nada difícil para o nosso Deus, meus irmãos. Então que possamos crer, porque o nosso Deus faz o impossível. Somos guardados, somos protegidos. Nossa vida, né, é daquele que faz o impossível. Nosso ar que respiramos vem daquele que faz o impossível. Então, que possamos crer, porque o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome de Jesus, encerrando, né, mais essa leitura abençoada da Palavra Santíssima do Senhor. Vamos orar em sinal de gratidão, meus irmãos amados. Senhor, nosso Deus e Pai, em cuja presença estamos, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui diante do Senhor neste dia lindo, qual o Senhor nos presenteia. Muito obrigada, Pai. Gratidão por tudo e por tanto que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos batize com o vosso Espírito Santo e com fogo, nos revista com o vosso poder santíssimo, com o poder dos altos céus, meu Pai amado. Que todas as bênçãos dos altos céus recaiam sobre as nossas vidas. Que o Senhor fique conosco, Paizinho amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde, que fiquemos todos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.